tarde novamente a todos os conselheiros presentes, sejam todos bem-vindos à sessão ordinária do dia 12/5/2021. Presentes, conselheiro Joey, conselheiro Miguel, conselheiro Yara, conselheiro Thorsten, conselheiro William Zonato, conselheiro André de Toledo, vamos ver a conselheira Silvia. Sejam todos bem-vindos a essa sessão ordinária, mais uma vez. Saúde a todos, principalmente. Vamos dar início já à reunião, a gente já tem quórum, né? E já aí pela emenda, como dizia o doutor Dálio Ziplin, vamos para os demais conselheiros puderem darem continuidade aos seus afazeres aí. Bom, nós temos em assuntos gerais uma manifestação que foi encaminhada para os conselheiros titulares, uma manifestação acerca de uma provocação feita pelo Ministério da Justiça, pelo CNPCP, e nós colocamos na tela aí, disponível para todos, encaminhamos no e-mail também, para facilitar a vida dos conselheiros. O que é essa manifestação, né? Do que se trata? Deixa eu só ampliar aqui a minha tela para poder visualizar melhor. Mas é bem simples. Eu não sei se todos os conselheiros já conseguiram ter acesso. Eu já fiz uma prévia aqui de manifestação, e aí, se os demais conselheiros concordarem, na próxima semana, antes do prazo que o Ministério da Justiça deu para nós, para manifestação, nós encaminhamos. Mas, pelo que eu entendi, assim, eles querem fomentar as ações do Conselho Penitenciário no sentido de estender a nossa fiscalização e a nossa competência legal, né? Também para fazer uma fiscalização do fundo penitenciário passo a passo, sabe? O que dispõe isso aí, né? Sem problema nenhum, nós temos na lei o problema de fiscalização, nós temos que fazer isso mesmo, né? Até mesmo do fundo penitenciário, que envolve a execução de serviços penais, mas, pela leitura inicial de todo o contido, eu me preocupei no seguinte sentido: nós não temos nenhuma estrutura administrativa para poder fazer essa fiscalização. Temos os conselheiros, sim, os que estão nomeados, aqueles que vão ser ainda, mas nós não conseguimos, administrativamente, porque não temos recursos, não foram nos fornecidos recursos, mesmo pedido para a Secretaria, para que a gente possa fazer isso aqui no âmbito do COPEN. E a atividade do Fundo Penitenciário é muito ampla. Por exemplo, hoje nós já temos uma cadeira no Fundo Penitenciário do Estado do Paraná. Presente estou eu, como titular, na época do Estado foi arrolado, e era como meu suplente o conselheiro Recalcati. Em virtude até do falecimento do conselheiro Recalcati, né, nós pedimos a substituição dele, estamos aguardando a homologação pelo governador do Estado. Antes de tudo, boa tarde, conselheiro Márcio Tocas, tudo bom? Acho que só o microfone do conselheiro está desligado, mas seja bem-vindo à reunião aí novamente. Legal, prazer em revê-lo. Dando continuidade, então, nós, nessa fiscalização do fundo passo a passo, que é uma das exigências legais, por ser um serviço penal, né, nós não temos hoje essa estrutura, tá? Porque, apesar de sermos, conforme eles comentaram, imprescindíveis para a execução penal, além de outras atribuições, nós temos essa função de consultivo e fiscalizatório, em que pese no Estado do Paraná o Conselho Penitenciário também está regulamentado, né? Pela Lei 12.317 de 98, bem como a nossa resolução. Nós só estamos no papel e nomeados os conselheiros, mas estruturalmente nós não temos aqui, por exemplo, um contador, um administrador, os assessores jurídicos nos foram tirados. Então, nós estamos, estruturalmente falando, na parte interna do COPEN, não possuímos nenhuma estrutura para fazer essa fiscalização do fundo em relação ao pedido que foi feito pelo Ministério da Justiça. Então, com a intenção de fomentar essa estruturação do Conselho Penitenciário, pela leitura inicial que eu fiz, de cara eu já consegui absorver no seguinte sentido: que, primeiramente, além dos estados terem essa normatização da criação dos conselhos penitenciários, dos fundos penitenciários e da distribuição desses fundos mediante a criação, por exemplo, do próprio conselho, os estados deveriam ser obrigados a essa sugestão, que eu vi mais cabível no meu ponto de vista, e os conselheiros vão se manifestar, depois cada um com a sua manifestação, no seguinte sentido: não basta apenas estarmos na lei,
o Estado tem que comprovar que está passando recursos para que o Conselho funcione no sentido de fazer a fiscalização. Nós temos que ter recursos necessários mínimos. Então, por exemplo, eu estou desde 2013, 14 no Conselho Penitenciário, né? Se a gente não tiver uma estrutura mínima para funcionamento administrativo, para gerir toda essa necessidade, o conselheiro Joy foi presidente, sabe que nós temos uma demanda muito grande aqui, interna também, de movimentação de processos, e fora as outras que nós temos que realizar fora, em loco, né? Nós já nasce morto, né? Praticamente essa necessidade. Aí nós vamos a passar a ser cobrados por essa fiscalização, isso que mais nos preocupa, né? Vamos participar dessa, entre aspas, fiscalização que é só no papel, né? É só no papel, porque, por exemplo, ontem, em conversa com o Coronel Zampieri, eu expus essa necessidade para ele, levei novamente as demandas do COPEM, todas as que estavam paradas desde o início do ano. Nos foi explicado que não tem como repassar ninguém para o COPEM nesse momento, não tem cargos disponíveis no Estado para repassar, daqueles 400 e poucos cargos que foram destinados para a Secretaria de Segurança, não tem um cargo, 2 cargos para serem destinados ao COPEM. Eu expliquei da necessidade e essencialidade do pagamento do GETON e apontei a normativa que permite que o GETON seja pago. Está em andamento isso, para a próxima dotação orçamentária, espero que saia. Nós estamos em contato direto com a chefia do GOFES, lá da CESP, que é o grupo orçamentário, para que eles possam dar um andamento correto, né? A gente está fazendo o pedido conforme está sendo orientado, para não ter nenhum entrave nesse meio de campo. Mas o que me surgiu daí com a chefia, até do próprio grupo financeiro do Departamento Penitenciário, por exemplo, assim, eles fazem uma compra, uma destinação do fundo penitenciário aqui para comprar equipamentos de body scan para penitenciário ou para a cadeia pública X. Em tese, no Conselho Penitenciário, eu teria que ir até aquele local verificar se isso realmente foi comprado, se isso realmente foi instalado, se realmente está sendo utilizado aquele recurso que foi aplicado no fundo penitenciário. Lá no local, não só nos relatórios de Conselho da Comunidade ou virtualmente. Isso a gente não tem hoje, nesse momento, condição administrativa para poder se dirigir até esse local e exercer essa função mínima. É o mínimo isso aí, né? Para poder avaliar, né? Dizendo lá, ó, dizendo realmente foi instalado, nós tiramos fotos, fizemos relatórios, está funcionando nesse momento conforme o que foi adquirido. Hoje nós não temos essa estrutura. Então, me pareceu bastante temerário, assim, se a gente não expor, esse é o meu parecer, volto a dizer, né? Ao Ministério da Justiça, a minha manifestação é no sentido de que não existe só apenas a lei no papel. O Estado tem que comprovar que está passando recursos e que está habilitando o Conselho Penitenciário a exercer as ações no âmbito estadual. Esse é o resumo da ópera aí, com relação ao meu parecer. Eu abro a palavra para os demais conselheiros, aqueles que tiverem interesse, estão com a palavra para poder se manifestar. E eu digo, esse parecer que está na tela, tá? Eu não vou enviar enquanto não for aprovado, tá? Então, isso aí é o meu parecer somente, é só um rascunho e pode ser modificado a qualquer tempo, aí, se os conselheiros assim entenderem. Senhor presidente, Está com a palavra, conselheiro Johnny. este documento foi enviado para nós? Esse documento foi enviado no e-mail, né? O parecer, a solicitação de parecer não foi enviado esse ofício que está na tela. Foi enviado somente o parecer do Ministério da Justiça, que é o documento provocativo acerca da nossa manifestação até o dia 15, agora próximo, né? Para que a gente se manifeste acerca desse pedido realizado pela própria, deixa eu até, para falar exatamente aqui quem que solicitou, ó, eles colocaram o seguinte aqui, ó. Tem um relatório, esse relatório da Controladoria Geral da União, se eu cito ali o número dele, que começa com o número 14295619, eles fazem algumas recomendações com relação a fomentar a atuação dos conselhos penitenciários dos estados, do Distrito Federal, no papel do planejamento de apoio à fiscalização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional, que são repassados às unidades federativas respectivas, as que pertencem. E eles estão com pelo menos pelo que eu entendi, a ideia de que o Conselho Penitenciário a
fazer essa fiscalização desse fundo, sabe? Passo a passo. Então, o que me chamou a atenção? Tudo bem, é uma atividade inerente ao Conselho? Sim. Nós temos o Conselho criado? Sim, mas não temos, no momento, estrutura para poder fazer essa fiscalização. Que é essa que eu citei, um exemplo básico. Compra o body scan na unidade tal, faz a instalação de, sei lá, compra colchões no local tal, faz uma nova unidade no local tal. A gente não tem como, em tempo real, em contato com as chefias responsáveis aqui pelo fundo, por exemplo, penitenciário do Estado do Paraná, as verbas que são recebidas, ir até o local em tempo real para poder fazer a fiscalização e verificar, aprovar, avalizar dizendo, realmente foi feito, foi aplicado o recurso, nós vamos até o local, tiramos foto, se manifestamos como Conselho Penitenciário, no sentido de fiscalizar se aquela verba foi realmente aplicada. O Conselho ele tem condições de receber as informações quando a verba é repassada para o Estado? Então, nesse sentido, é o básico, né? Nesse sentido, sim. Se o próprio Ministério da Justiça nos informar, nós conseguimos fazer, através dos representantes aqui do Conselho Penitenciário, no Fundo Penitenciário Estadual, fazer essa cobrança. Isso a gente tem livre acesso e contato aqui, sabe? Sem problema nenhum. Mas eu digo, essa avaliação em loco, sabe? Que é o que me preocupa. Talvez em loco não seja uma avaliação perfeita, né? Mas na medida do possível, com alguma informação que se possa obter, ainda que não muito, digamos assim, direta, mas quem sabe o Conselho da Comunidade possa dar uma informação, o próprio diretor do estabelecimento, enfim, na medida do possível, né? Nesse sentido, já até está sendo feito hoje, conselheiro Joy. Por que isso, né? Nas reuniões do Conselho Penitenciário, desculpa, do Fundo Penitenciário, já não nos repassado o feedback de aonde é aplicado, de que forma está sendo aplicado, quais as unidades estão sendo aplicadas. Só que é uma informação. Então, nós não conseguimos ter 100% de certeza que tudo foi aplicado daquela forma. Na ponta, entende? Uhum. O carro foi construído, está tudo certo, mas a gente não tem certeza se alguém dirigindo aquele carro lá depois, sabe? Nesse sentido. Então, com o sentido de fomentar que os conselhos penitenciários possam realizar essa fiscalização, a sugestão que eu tenho, né, eu coloco aqui em debate a minha, né, depois vamos ouvir os dos outros conselheiros, é que o Estado comprove que está efetivamente, além dele existir, ele está repassando recursos para que o Conselho possa trabalhar e fazer essa fiscalização. Isso é uma divulgação no papel, é só para repasse da verba do Fundo Penitenciário Nacional, o pessoal usa do jeito que quer, ninguém fiscaliza do jeito que pode, que é o que acontece, né? Por mais que todo mundo, às vezes, na ponta esteja fazendo serviço sério, mas a gente não tem como assinar, avaliar isso aí, né? Dizendo que é sério, está sendo aplicado. Precisa de mais, precisa de menos, está sendo todo investido. Porque o fundo que não é utilizado, ele não vira todo ano, entendeu? É assim consequentemente. Então, é a minha manifestação. Não sei se consegui explicar, mas entendi. essa é a minha preocupação, porque o que está sendo feito até hoje é só o que está no papel. Então, isso aí já está no papel, a gente já faz, né? Agora, efetivamente, para fomentar a atividade dos conselhos penitenciários, o que está faltando? Está faltando o Estado, respectivo, né? No nosso caso do Paraná, comprovar. Eu disponibilizei estrutura administrativa, veículos, deslocamento. Não tem por que o pessoal do Conselho Penitenciário ficar enrolando e dizer que não pode fazer o trabalho deles. Resumindo, né? Eles podem, pronto. Seria, em resumo, isso, né? Mas isso é uma sugestão, só coloco aqui em debate para todos os conselheiros. Passo a palavra para os demais conselheiros que quiserem comentar sobre o tema, estão com a palavra. Fiquem à vontade, por favor. Presidente, eu estive dando uma olhada nesse relatório, sim, bati o olho no dia que foi enviado e bati o olho de novo agora, tá meio corrido aqui. Mas, de qualquer forma, o que eu percebi ali, ele é o relatório de 2016, 2017, 2019. Né?
E me parece que a utilização da verba de repasse fundo a fundo, no fundo do penitenciário federal, estadual, e a utilização dessas verbas e vamos dizer, a utilização em percentual de cada ano. Me parece que no Paraná, nos anos foram zero, né? Não houve a utilização e aplicação de um plano de trabalho ou alguma coisa. Encontrei aqui uma recomendação que é direcionada diretamente ao Conselho, é a recomendação número 5, eu acho que está na página 53, que vou ler ela ali, literis. Para fomentar a atuação do Conselho Penitenciário dos Estados e do Distrito Federal no papel de planejamento e apoio à fiscalização dos recursos repassados, a unidade deverá avaliar a oportunidade conveniente de encaminhar proposta de diretrizes sobre esse tema ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, considerando as incumbências desse órgão dispostas no inciso 1, 2 do artigo 64 da Lei de Execução Penal. Então, o que me parece, né, a nossa parte de fiscalização, eu acho que também depende da criação de um plano de trabalho para poder efetivar isso orçamentariamente e poder, de alguma forma, aparelhar o Conselho Penitenciário para realizar essas funções estabelecidas em lei. Me parece mais uma questão de elaborar um plano, ver o que das disponibilidades, né? Porque ali ele fala qual o gasto que é possível, qual o gasto que não é possível. Alguns são afetos ao Conselho Penitenciário Estadual, né? E talvez fazer essa análise mais detida, talvez criar um grupo para que possa materializar isso, sabe? Mas era mais ou menos isso que eu tinha para contribuir. Obrigado, conselheiro André. Mas é bem nesse sentido mesmo. Então, assim, esse plano de aplicação, pelo menos aqui o fundo penitenciário que é utilizado no Estado, através do secretário, o senhor Edilson, Expósito, lá do Departamento Penitenciário, eles fazem esse plano de aplicação, e todo ano eles têm a liberação desses recursos e prestam contas. Como isso hoje é feito tudo de forma eletrônica, isso ajudou bastante. Ele tem um sistema, eu só não recordo agora o nome exato do sistema da Fazenda, onde é feita essa liberação e solicitação de verbas. Eles têm a previsão do que eles vão ganhar, né? O fundo que vai ser repassado para cá, para o Estado do Paraná. Ele faz esse PA, que eles chamam, esse plano de aplicação, sugerindo para onde, ou para os próximos anos, o que vai precisar, qual é a demanda do Estado. E isso é feito tudo de forma eletrônica. Então, esse CIAF, do sistema da Fazenda aqui do nosso, sabe? CIAF. Então, eles têm esse controle, só que aqui, por essa manifestação que foi feita aí, na pessoa até do excelentíssimo conselheiro lá, o Márcio, né, Fontes, que é o presidente do conselho, eles me deu a entender, e por isso a sugestão de todos os conselheiros é bem necessária e útil, né, que eles querem, a nível nacional, já fazer essa intervenção do Conselho antes da verba chegar aqui. Né? Que nem eu falei passo a passo, mas a palavra correta é fundo a fundo, né? Então, para onde está sendo destinado? Onde que está sendo aplicado? Está sendo realmente aplicado? Então, o Paraná já faz isso. Utiliza essa verba. Só que o Conselho Penitenciário, hoje, nós temos uma cadeira lá, sendo titular e conselheiro no Fundo Penitenciário do Estado, nós acompanhamos os relatórios e emitimos os nossos votos, onde o presidente é o diretor atual do Departamento Penitenciário, que é o Francisco Caricati. Só que, pelo que me parece, é que o relatório já quer algo mais amplo. Então, antes de destinar essas verbas para o Estado, a gente possa fazer essa fiscalização. Está sendo usado? Onde que vai ser usado? Realmente pode ser usado isso aí? Como que está sendo isso? É uma coisa que pretérita a utilização do fundo aqui, né? Pelo que eu entendi. Por isso a necessidade, no meu ver, no meu ponto de vista, de que o Estado
ele capacite, nesse caso específico, o Conselho Penitenciário, para que ele possa, mais uma vez, né, fiscalizar de forma efetiva as tarefas, ou, nesse caso, fundo a fundo, as verbas que estão sendo disponibilizadas pelo Fundo Penitenciário Nacional aos estados, nesse caso do Paraná. Senhor presidente, A palavra, conselheiro Joy. eu acho que, claro, a nossa dificuldade prática é a presença no local em que os fundos serão aplicados, né? É uma atividade que imagino que uma simples conversa com o promotor do local, promotor estadual que atua na comarca, ou está o estabelecimento penitenciário, por exemplo, pode fazer essa fiscalização e nos informar. Até porque o Ministério Público também está incumbido desse tipo de observação, de fiscalização. Então, é claro, o ideal seria nós termos um plano de trabalho, um plano de atuação nesse sentido, e dependemos de suporte financeiro para isso também. Mas ainda que de modo precário, eu não vejo assim impossibilidade total de fazer uma fiscalização desta ordem, sabe? Sempre há um órgão lá na comarca que possa nos auxiliar nesse sentido. Além do que, é uma atividade que o Tribunal de Contas fiscaliza também. O Ministério Público, de forma ordinária, faz esse tipo de fiscalização de verba pública, né? Emprego de verba pública. O Conselho é só mais um órgão que vem atuar quanto a isso. Mas eu penso que o Conselho pode fazer esse trabalho, ainda que precariamente, entrando em contato com o promotor, por exemplo. Como é uma participação coletiva, né, não envolve somente o Conselho Penitenciário, que é um só dos pontos, né, dessa manifestação. Que ali eles colocam, por exemplo, onde não tiver Conselho Penitenciário, quem que faz a fiscalização no local? O Conselho da Comunidade, né? Mas a ideia é fomentar a participação do Conselho, ou seja, estruturar, capacitar, né? Eu digo isso pelo seguinte, aqui na Procuradoria, o Estado do Paraná, com certa frequência, vem sendo cobrado pelo Ministério Público por meio de ações civis públicas em relação a não emprego correto de verba pública, seja em escolas estaduais ou mesmo penitenciárias, delegacias de polícia. Isso tem sido não assim tão raro. O Ministério Público tem provocado o Estado para essa atenção. Eu não vejo assim tanta dificuldade, embora nós não tenhamos uma infraestrutura preparada para isso. Senhor presidente. Com a palavra, conselheiro Thorsten. Boa tarde, senhores conselheiros. Em relação a esse tema também, eu tive uma cautela de fazer uma leitura tanto do relatório da Controladoria Geral da União, como uma leitura bem minuciosa da proposta do Departamento Penitenciário Nacional, que vai subsidiar aí provavelmente a decisão do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que é o órgão máximo da execução penal no Brasil, para a edição eu acho que de uma normativa, né, em relação a esse controle e fiscalização das verbas de repasse de fundo a fundo. Confesso a vocês que também fico preocupado com a ordem das questões de suporte administrativo proposta, né, a preocupação do presidente do nosso conselho aqui, para poder dar esse suporte. Mas eu também, por outro lado, vejo que é extremamente oportuno, talvez, que o nosso conselho aqui pudesse, sim, dar esse subsídio positivo, essa resposta positiva, né, do Estado do Paraná, para que fosse evidenciado nessa resposta a necessidade dessa estruturação do Conselho Penitenciário para dar o suporte, mas principalmente
para que o Conselho Penitenciário realmente possa vir a ser um órgão de controle e fiscalização também do repasse do recurso, dos recursos do fundo a fundo. O Conselho do Fundo Penitenciário, eu atuei lá por algumas vezes, né, por força da responsabilidade administrativa que eu tive durante a vice-direção do departamento, é um órgão que controla ali, entre outras funções, né, também os recursos do Estado, do Fundo Penitenciário Estadual, né, e ele coordena toda essa parte de empregabilidade dos recursos, vamos colocar assim. Essa função que pesaria aqui sobre o Conselho Penitenciário Estadual seria diferente da participação que temos ali no Conselho do Fundo Penitenciário, que o Conselho do Fundo Penitenciário acaba gerindo, né, acaba administrando, sob a orientação do diretor do DEPEN, que preside o Conselho do Fundo Penitenciário Estadual. Mas aqui já faríamos um outro papel, uma outra atribuição, né, de controle e de fiscalização, e que eu acho que seria de grande valia, na medida, inclusive, que poderíamos estar convidando o próprio contador do fundo, né, o citado, o senhor Edilson Espósito, para estar expondo a todos os membros do Conselho os recursos que foram repassados, a sua aplicabilidade. Na justificativa, né, no relatório da CGU, eu encontrei ali diversos fundamentos que me impulsionaram a tomar essa posição, e inclusive da preocupação que houve em relação a matérias afetas, outras, que não somente a segurança, por exemplo, na possibilidade de você ajudar o controle e a coordenação da construção do programa, do plano de trabalho, do plano de aplicação dos recursos que são repassados no Estado do Paraná. A exemplo do recém-criado Conselho Estadual de Segurança Pública, que vai atuar no repasse do fundo lá da Segurança Pública Nacional para o fundo estadual aqui no Sistema Único de Segurança Pública. Isso eu vejo como esse sistema de controle social, até pela robustez que existe dentro do nosso Conselho, pela pluralidade, pela composição que existe com o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional aqui Paraná, e demais membros do Conselho, servidores do sistema, acho que até o representante do nosso Poder Judiciário, né, doutor Marcos Tocas, Miguel Stadler também, representando a Polícia Civil, eu vejo assim com muito mais qualidade esse coletivo, a fim de propor e acompanhar o plano de aplicação desses recursos que vem lá do plano nacional, que vão cair aqui no fundo estadual para atender as demandas das penitenciárias. Por vezes nós recebemos relatórios dos conselhos da comunidade, relatórios de unidades penais, e estamos acompanhando as demandas de cada região. E nós emitimos pareceres sobre esses relatórios. E às vezes ficamos cobrando, inclusive, a autoridade administrativa, o secretário de Segurança Pública, o diretor do departamento, sobre essas demandas. E o controle, acompanhamento, a fiscalização da melhor aplicação, da melhor opção a ser adotada em relação a esses recursos, né, a própria fiscalização daquilo que já foi aplicado, eu acho que seria de grande valia e até de uma valorização do Conselho Penitenciário para buscar, inclusive, mais estrutura para dar esse suporte. Eu até fiz uma minuta de parecer também, mas eu vi que aqui a minuta aqui apresentada pelo presidente, uma manifestação, ela é bem a contento, né, bem satisfatória, me sinto contemplado, e já de antemão adianto que eu sou extremamente favorável, né, essa propositura do DPEM Nacional, colaborando, né, com o relatório da Controladoria Geral da União, que vai ajudar o Conselho Nacional de Política Penitenciária a editar essa norma aí, a nível nacional, e que os conselhos, então, vão assumir, na verdade não vão assumir, né, vão respeitar o que está contido naquela lei, me fugiu o número da lei aqui, a lei complementar número 79, né, então, no que são correlatas as disposições daquela lei em relação à aplicabilidade. Então, era isso, senhor presidente, e mais conselheiros. Obrigado, conselheiro Thorsten.
Algum outro conselheiro gostaria de se manifestar? Senhor presidente, eu verifico que, embora de grande relevância essa atribuição, ela realizada de forma precária, nós estaríamos sujeitos também a uma responsabilidade. Eu compartilho com o entendimento de Vossa Senhoria, né, quanto mais em relação à sua experiência à frente do Conselho e à sua visão diante do que está por vir. Quanto mais com relação à nossa logística, o nosso aparato administrativo, que para fazer esse trabalho e realizado com êxito, e que não se tenha dúvidas com relação a essa fiscalização, nós temos que ter, efetivamente, um aparato capaz de auxiliar e que nós possamos desenvolver essa atribuição a contento. Obrigado. Obrigado, conselheiro Miguel. Passo a palavra para o conselheiro que deseja se manifestar. Eu gostaria, presidente. Com a palavra, conselheiro William. Queria apenas complementar algo que talvez o Dr. Miguel tenha dito e também esboça a minha preocupação, e que é a mesma do Vossa Senhoria com relação a ser chamado a se manifestar, a assumir uma nova atribuição, quando nós temos alguns protocolos em andamento, né, solicitando quase que uma reforma, né, administrativa frente à impossibilidade de tocar todas as atribuições que já temos, né? Portanto, manifesto minha preocupação nesse sentido, né, e que vem em consonância, então, com o vosso parecer. Obrigado, conselheiro William. Passo a palavra para outro conselheiro que deseja se manifestar. Presidente, desculpe, eu não vi foi encaminhado para nós, eu não vi esse ofício. Então, eu não sei, até gostaria de saber quando que foi para eu poder. Eu não encontrei aqui na minha caixa de mensagens. Na verdade, nós recebemos ontem mesmo esse parecer, esse e-mail do Ministério da Justiça, né? Já encaminhamos ontem mesmo para a manifestação. Está bem em cima do laço, sabe, doutor? Uhum. Então, deixa eu tentar encontrar aqui. Mas, de todo modo, eu acho que, em virtude pelo que eu entendi, mais uma atribuição que nós teríamos, eu acho que tem que expor, de fato, a situação que a gente se encontra, né? Não temos uma estrutura, né? Podemos até vir fazer, como o conselheiro Jorge falou, dispondo de outros meios, pedindo auxílio, enfim, mas eu acho que tem que ser exposto, sim, porque a gente está numa condição muito precária, e isso tem que ser falado, tem que ser exposto, até porque a gente pode também depois ser cobrado, né? Eu concordo com o que o doutor Miguel falou também, o senhor, eu acho que tem que expor, sim. Obrigado, conselheira Yara. Até dando mais junto nessa questão, né, de cobrança externa, essa semana nós recebemos uma cobrança sobre pena de desobediência judicial, aí um parecer normal de execução penal, né? E o juízo de Cascavel decretou que em 5 dias o Conselho se manifestasse sob pena de desobediência, né? Aí, obrigatoriamente, nós recebemos essa solicitação e eu, na qualidade de presidente, tive que se manifestar perante o Poder Judiciário dizendo, olha, nós não temos a estrutura que talvez Vossa Excelência espere que nós tenhamos aqui no Conselho Penitenciário, em virtude dos protocolos A, B, C, D e E, que nós já encaminhamos para a ciência do senhor governador, Carlos Massa Ratinho Júnior, e do senhor secretário de Segurança, Rômulo Marinho, né?
Então, o protocolo está lá, nós não temos estrutura e peço escusas pela resposta intempestiva, mas nós fazemos o possível aqui para poder responder todos os pareceres dentro da demanda que nos é enviada, né? É um mistério, mas esse protocolo em um dia saiu do lugar que estava parado na Casa Civil há mais de um ano e já foi devolvido no COPEI no outro dia, misteriosamente. Eu recebi esse protocolo, inclusive foi o secretário da Casa Civil que nos devolveu, pedindo, delegando ao próprio COPEI, no parecer dele, vou depois colocar no grupo, que o COPEI fizesse o planejamento de cargos da secretaria, uma coisa assim, meio sem pé e sem cabeça. Nós não temos essa capacidade, esse poder, né? Eu destinei já imediatamente, esse COPEI fez um parecer e encaminhei para a ciência do senhor secretário novamente, de Segurança Pública, Coronel Raul. E aí esse protocolo caiu na assessoria dele, isso tudo nessa semana, né? E praticamente pediram para arquivar o protocolo. Eu fui lá e pedi na verdade, uma audiência com o nosso diretor-geral. Ele prontamente nos atendeu, o Coronel Zampieri, informou daí dos cargos que não tem disponibilidade no Estado. Eu ressaltei novamente para ele a questão do GETOM, a importância e até mesmo que os conselheiros que estão aqui nomeados estão por uma função honorífica, mas não tem não ganhamos GETOM para emitir pareceres. Estamos desde 2013, 12, sem esse recurso no COPEM, que é o mínimo que o Estado deveria oferecer a todos que aqui estão presentes, né, o pagamento desses getões. A estrutura, novamente, eu cobrei, com relação à previsão em dotação orçamentária, nós já encaminhamos, conforme a reunião passada, num montante total que não passa R$800 mil no ano para a utilização do Conselho, sabe? Envolvendo aí já, se for o caso, aluguel de sede, despesas com aluguel de impressora, que nós usamos até a impressora do DEPEN aqui, para você ter uma ideia. Se um dia, o local que nós utilizamos é do Departamento Penitenciário, o pagamento dos jetons e, deixa eu até olhar o relatório para especificar aqui ainda melhor, protocolo número 17.581.196, dígito 6, eu passei para todos na reunião passada, mas esse protocolo daí foi encaminhado aí já para andamento após a reunião com o próprio diretor-geral, todos para o Grupo Orçamentário Financeiro da CESP. Aí, em conversa direta de gabinete com o chefe do Grupo Orçamentário Financeiro, ele se dispôs, dentro da possibilidade, né, orçamentária da CESP, e até mesmo antes da própria previsão, a encaixar o COPEM naquilo que a própria lei 12.317 dispõe, que a secretaria onde estivermos vinculados deve dispor aí de pessoal, de financeiro, de sede, para cumprimento das nossas atividades que estão em lei. Não estamos pedindo nada demais. E tudo fundamentado nos termos da lei. Então, por mais que seja só para fomentar a atuação dos conselhos penitenciários em apoio à fiscalização dos recursos repassados, eu voto aqui mais uma vez, nós temos que o Estado tem que comprovar, é o contrário agora, né? O Estado tem que comprovar que, além da lei, ele está contribuindo e repassando verbas para o exercício dos conselheiros penitenciários no âmbito do seu Estado, no caso aqui do Paraná, né? Não basta estar apenas no papel aí, não. Essa é a minha ideia, né? Bom, eu continuo aqui, abro a palavra para mais algum conselheiro que deseje se manifestar. Senhor presidente, peço a palavra. Com a palavra, conselheiro Márcio. Obrigado, boa tarde a todos. Eu vou me manifestar telegraficamente, peço até desculpas por isso, porque creio que todos os detalhes necessários, com a profundidade necessária, já foram trazidos aí à colação. Só quero dizer, presidente, que penso que, sendo o nosso conselho criado por uma lei, não tenho dúvida que o espírito dessa lei é que trabalhemos com autonomia, independentemente de eventual colaboração voluntária de outros órgãos do Estado,
que naturalmente sempre é bem vista e devemos agradecer, né? Mas não, certamente não é este o espírito da lei. O espírito é que o Conselho seja autônomo. Então, eu quero dizer desde já que, da minha parte, voto aprovando a manifestação de Vossa Senhoria e qualquer providência que Vossa Senhoria entenda tomar, oficial ou extraoficial, a bem da busca de uma estrutura mínima, né? O que pedimos é uma estrutura mínima para o Conselho Penitenciário. Tem desde já a minha aprovação formal, senhor presidente. Essa é a minha manifestação. Obrigado mais uma vez, conselheiro Márcio. Mais algum conselheiro gostaria de se manifestar? Bom, então, não havendo nenhum conselheiro mais, na verdade, esses eram os temas principais de assuntos gerais aqui da nossa reunião. Então, aguardo a manifestação dos demais conselheiros até o prazo que foi estipulado, né? Ou seja, até o próximo dia 15, se eu não me engano. 14, acho que até o dia 14 que foi pedido aí no e-mail da sexta-feira. Se algum conselheiro tiver alguma ideia nova, para a gente poder fazer um ofício e devolver essa manifestação para o Ministério da Justiça. Bom, os pedidos de orçamentário já foram encaminhados, já estão em andamento, né? Acho que eu comentei aqui junto ao GOFS da Secretaria. Nós estamos fazendo algumas articulações extraoficiais também, no sentido de entender o funcionamento, para fazer a petição correta, para como que deve ser tramitado esses pedidos e não terem nenhum impedimento aí para no futuro a gente exercer a nossa função de maneira autônoma, como disse o conselheiro Márcio, né? O pessoal tem colaborado e ajudado a gente, as chefias dos grupos, do GOFS, aqui eu manifesto, agradeço já ao chefe do GOFS, que é o senhor Daniel, e ao chefe do GAF, que é o senhor Edilson Espósito. Agradeço os dois que têm dado dicas valiosas aí para a gente poder dar esse trâmite desses processos. Até mesmo nos foi dada uma ideia para que, junto à Secretaria, fosse criada uma PA. O que é essa PA? É um plano de aplicação do Conselho Penitenciário, onde verbas seriam destinadas direto da Fazenda para o Conselho para utilização, para, por exemplo, pagamento de jetão, para pagamento de aluguéis, para pagamento de segurança privada se o prédio não for público e não tiver segurança, para pagamento de aluguéis de impressora papel, usos do dia a dia, essas coisas básicas, né? Então, está em discussão, até mesmo no dia de hoje, o secretário parece que ia se reunir com a chefia do GOFS para decisão aí com relação a essas PAs. Adiantando, o próprio chefe, o senhor Daniel, já dispôs que, mesmo que a gente utilize R$1.200.000 por ano, né, de verba, é pequena para a criação de uma PA. Claro, a nível estadual é muito pequeno. A utilização dos recursos pelo COPEN são pequenas, assim, se toda energia, todo vapor estiver sendo utilizada, nós não vamos dar despesa muito para o Estado perto de tudo que tem, né? É muito irrisório. Então, é por isso que não há o porquê aí criar empecilhos para a nossa atividade. Bom, eu vou passar aqui então para a sessão de mérito, pulando a sessão de turmas, né? Com relação aos procedimentos aí de execução, para que se algum conselheiro tiver, eu vou começar com o conselheiro André de Toledo. Se tiver algum parecer para emitir nessa sessão, a gente já me passa a palavra. Obrigado, presidente. Tenho um parecer sobre os autos 002333670 de 2010, 816031 seu. Parecer em cumprimento disposto do artigo 70, inciso 1 da Lei de Execução Penal, e com relação ao decreto 6.706 de 2008. Eu estou enviando o parecer, eu fiz uma análise dos decretos anteriores e depois percebi, já tendo feito tudo, que a sentença pedia a manifestação apenas quanto a esse decreto e o pedido de indulto ou de comutação de pena, esse decreto que eu me referi agora. Então eu vou direto para essa parte, vou pular a análise dos demais, porque são desnecessários. Então, o indulto previsto no artigo 6.706 de 2008, que assim determina esse artigo 2º, condenado à pena privativa de liberdade não beneficiado com suspensão condicional da pena, que até 25 de dezembro de 2008 tenha cumprido 1/4 da pena, se não reincidente, ou 1/3 se reincidente, e não preenche os requisitos desse decreto para receber indulto, terá comutado a pena remanescente de 1/4, se não reincidente, de 1/5,
ser reincidente e aferida na data acima mencionada. O pedido ele alcança o processo número 000-199-6 de 2003. E eu fiz análise a partir do RESP, do Movimento 64.2, e a pena imposta até então era de 2 anos e 1 mês. E o decreto, considerando a data do decreto e a sua vigência, ele é favorável à concessão do indulto, considerando que na data de 25 de dezembro de 2008 já havia cumprido 1/4 da pena imposta. Era apenas esse manifestação que eu tinha para essa reunião e agradeço. Obrigado, conselheiro. Eu coloco, então, em discussão para os demais conselheiros via enquete. Aprovado, conselheiro. Agradeço sua participação. Passo a palavra, então, para o conselheiro Joy. Se tiver parecidos de mérito, possa relatar nessa sessão. Um parecer aqui, onde é interessado o Alessandro da Silva. Ele, ao tempo que cumpria a pena privativa de liberdade, segundo as condições do livramento condicional, veio a cometer um novo crime, e já condenado com trânsito em julgado, segundo uma certidão aqui presente nos autos. Então, embora o Ministério Público aqui tenha opinado pela suspensão do livramento, eu, diante dessa certidão mais recente, do trânsito em julgado, da condenação, eu opino pela revogação definitiva do livramento condicional, na forma do artigo 86.1 do Código Penal. Este é o parecer. Eu coloco em discussão via enquete, então, para os demais conselheiros. Vou seguir aqui agora, quando os conselheiros votam, criar esse aprovado, não aprovado e vistas. Aí, se o pessoal tiver uma sugestão, a gente vai inserindo. Mas se foi aprovado, conselheiro, pode prosseguir, se tiver mais algum, por favor. É só esse que eu tenho. Obrigado. Obrigado, conselheiro Joy, mais uma vez. Conselheiro Miguel, algum parecer para proferir nessa sessão? Sim, senhor presidente. Está com a palavra. Trata-se do sentenciado Edivaldo Shoa de Carvalho, com relação à revogação de livramento condicional. Vou fazer um breve relato histórico aqui e já a decisão. O executado possuía condenação pelos crimes de tráfico de substâncias entorpecentes, roubo majorado, 2 condenações, e apropriação indébita, tendo adquirido o livramento condicional, a admoestação, em 18 de fevereiro de 2019. Na sequência, tem-se que o mesmo fora preso preventivamente, cuja ação tramitou a 3ª Vara Criminal de Maringá por denúncia de receptação e adulteração de veículo automotor. Fato praticado no início do mês de julho de 2019. Em razão dessa nova prática delitiva, teve-se a suspensão cautelar do livramento condicional. Vieram aos autos outra informação de 3ª prática delitiva, crime de furto ocorrido em agosto de 2019. Sobreveio a condenação na ação da 3ª Vara Criminal de Maringá, com pena privativa de liberdade de 5 anos, 3 meses e 22 dias, regime inicial fechado, que era aquele que respondia pela receptação e adulteração de veículo, de sinal de veículo automotor. O Ministério Público se manifestou pela revogação do livramento condicional. Vieram os autos ao Conselho Penitenciário. Pelo exposto, demonstrada a prática delitiva com pena privativa de liberdade enquanto cumpria livramento condicional, refletindo em conduta que o inabilitava ao convívio em sociedade, esse relator comunga da decisão da suspensão da liberdade provisória, tida nos autos, enquanto se aguardava o desfecho da ação penal. Quanto à revogação da liberdade condicional, presentes os requisitos atinentes à matéria, pelo que consta nos autos, prática de crime enquanto estava em gozo de liberdade condicional, a pena culminada a tal prática e ainda a condenação, se fazendo necessário, portanto, a revogação do livramento condicional de Edivaldo Shoa de Carvalho. É o voto desse conselheiro. Coloco em discussão para os demais conselheiros. Sobre
Gostaria de saber se é definitiva a condenação. Definitivo. Sim. Aprovado, conselheiro. Se tiver mais algum, pode prosseguir, por favor. Era apenas esse, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Miguel, mais uma vez. Vou passar a palavra, então, para a conselheira Yara. Estamos tratando aqui de um processo, veio aqui também para se manifestar sobre a revogação do livramento condicional em face de Claudemir Crisma Alves. Ele estava usando o benefício do livramento condicional e praticou um novo crime na vigência desse benefício, do gozo do benefício, e houve trânsito em julgado com relação a esse crime, né? Então, com base no artigo 86, inciso 1 do Código Penal, o nosso parecer é pela revogação do benefício. Em discussão com os demais conselheiros? Aprovado, conselheira. Pode prosseguir se tiver mais algum parecer. Só tenho esse hoje, senhor presidente. Obrigado, conselheira Yara. Vou passar a palavra, então, para o conselheiro Thorsten, para se tiver algum processo para relatar. Está com a palavra, conselheiro. Sim, senhor presidente. Trata-se de um pedido de liberdade condicional. A liberdade condicional já foi concedida a Mauro Muniz da Mota Júnior. Até, senhor presidente, eu chamo a atenção por essa situação aqui, remete àquela situação que o senhor citou da comarca de Cascavel, né? Que o senhor acabou respondendo. Meu parecer, num outro processo anterior, ele foi mais ou menos o mesmo sentido deste. Uma vez que o juiz ele já concedeu o livramento condicional, o apenado ele cumpre pena total de 16 anos, 2 meses e 20 dias, nas práticas de crimes comuns, receptação, roubo majorado, receptação nova, 2 vezes novas receptações, e foi considerado resgate de 6 anos, 6 meses e 25 dias, apurados até a data de decisão. O juiz da comarca, o Dr. Paulo Damas, ele combinou os artigos 112, parágrafo 2º, com os 131 seguintes da Lei de Execução Penal e com o artigo 83, inciso 1º do Código Penal, para fundamentar o requisito objetivo. Consta nos autos manifestação desfavorável do Ministério Público, mas como já foi concedido, né, o livramento, na data de 22 de abril, com a decisão do juiz da comarca, já foi feita a leitura das condições impostas, as previstas no artigo 132, parágrafos 1º e 2º da Lei de Execuções Penais, cientificando o sentenciado, então, de que qualquer transgressão das condições importará na suspensão, né, ou revogação. Então, neste caso, mais uma vez, como eu falei, parecido com o parecer da última reunião, já considerando que o sentenciado já se encontra em liberdade, e a audiência da leitura das condições já foi realizada, apenas submetemos o presente relatório para conhecimento do Conselho e o acolhimento das demais anotações do Conselho Penitenciário. Em discussão para os demais conselheiros? Aprovado, conselheiro. Pode prosseguir se tiver mais algum parecer. Mas nenhum, senhor presidente. Eu vou pedir escusas, se o senhor puder me dispensar da reunião. Nós temos uma outra demanda agora nesse horário, se os demais conselheiros me permitirem. Daí eu acompanho a agenda pelo grupo do WhatsApp. Está ótimo, está dispensado. Muito obrigado pela participação. Tudo de bom para você. Saúde. Passo a palavra, então, agora para o conselheiro William Zonato, se tiver algum parecer de mérito, possa proferir nesta sessão. Com a palavra, conselheiro. Sim, senhor presidente, tem um parecer. Trata-se de um pedido de manifestação ao Conselho Penitenciário da Vara de Execuções Penais de Maringá. O sentenciado é Moisés Luiz. Moisés Luiz foi beneficiado com o livramento condicional em 25/11/2019 e cometeu um crime na vigência deste benefício em 13/2/2020. Existe guia de execução definitiva referente à ação penal desse crime na 4ª Vara Criminal de Maringá.
Então, com base no artigo 86.1 do Código Penal, opina-se pela revogação do livramento condicional anteriormente concedido. Coloco em discussão para os demais conselheiros. Aprovado, conselheiro. Pode prosseguir se tivermos algum. Não, apenas este. Tá ótimo, conselheiro William. Mas obrigado mais uma vez. Eu passo a palavra, então, para a conselheira Silvia Cristina Xavier. Se tiver algum parecer, está com a palavra, conselheira Silvia. Boa tarde. Nada a relatar hoje, presidente. Obrigada. Ótimo, obrigado, conselheira Silvia. Passo a palavra, então, para o conselheiro Márcio Tokers. Não sei se a conexão dele caiu. Se estiver presente, está com a palavra, conselheiro Márcio. Bom, aqui, aparentemente, parece que a conexão do conselheiro Márcio caiu. Não está aqui presente na tela agora, mas, independente disso, os conselheiros que emitiram seus pareceres, eu peço daí a gentileza para que enviem os mesmos no nosso e-mail, assinados mesmos, né, para a gente poder já, aí, com a urgência que o caso requer, já fazer o protocolo dele ainda na data de hoje, se possível, ainda. Ou, máximo, aí, essa semana, para que os juízes não nos cobrem. Tá bom? Obrigado. O conselheiro Márcio ainda não voltou, mas deixa eu só verificar aqui se ele não está na sala de espera. Só um instantinho, por gentileza. Nós temos a sala de espera eletrônica aqui também. Tá? Só um minutinho, por favor. Não? Tá bom. Bom, comunicamos no grupo também que nós já estamos com uma nova membro aqui no COPEN, a estagiária Thaís, ela que vai nos auxiliar aqui no período da tarde, tá? Qualquer dúvida pode ligar, pedir modelos, o que precisar, ela está aqui à disposição para atender a todos, dentro da medida do possível, tá bom? Agradeço a ela também a participação aí, para que ela tenha bastante sucesso aí, para adquirir conhecimentos aí junto ao nosso conselho. Senhor presidente, o senhor pode me encaminhar de novo aquele e-mail que o senhor falou que foi mandado ontem? Claro, opa. Só Por um favor. instantinho. Já peço para encaminhar imediatamente aí para a doutora também, sem problemas, tá bom? Obrigada. Não tem problema. Encaminho novamente ao grupo do COPEN e a gente dá uma conferência lá para ver se também... Talvez tenha ido no grupo oficial, conselheira Yara, no e-mail da CESP, tá bom? Por isso que não... não foi encaminhado nos e-mails particulares ou institucionais, foi encaminhado no e-mail do grupo do COPEN e da CESP, mas a gente encaminha novamente, sem problema. Esse parecer aqui que está na tela, ele foi enviado já? Não, esse é o meu parecer particular, né, minha manifestação como presidente, esse eu não encaminhei. Esse é só... Mas aqui falta uma página aqui. Tá, que a hora que ampliar aí, só um instantinho. Se eu passar para o slide 2, ele muda lá, automaticamente. Não sei se mudou para os demais conselheiros, mas eu encaminho esse parecer junto, novamente, com o anterior. Aí os conselheiros concordando, a gente não tem problema. Mas dia 14 a gente volta a conversar aí no grupo do WhatsApp, novamente, só para atender o prazo do Ministério da Justiça, né? Posso enviar, não posso enviar, concordo, vamos acrescentar algo mais, aí os conselheiros aqui decidem. Tá bom? Eu vou encaminhar, então, novamente isso no e-mail, esse parecer que está aí na tela, que é esse ofício, né, que é só uma minuta, não é oficial ainda, que já está assinada, mas eu não enviei para ninguém enquanto não consultar, enquanto não efetuei a consulta aos demais conselheiros, tá bom? Bom, convido a todos, então, os conselheiros para a próxima reunião no dia 26, agora, próximo, 26/5, vou encaminhar no grupo, às 14 horas também na forma eletrônica a princípio. Alguma novidade nesse intervalo, eu passo aí para todos os conselheiros via grupo de WhatsApp. Tá bom? Obrigado pela participação. Opa, a palavra, conselheira. Eu não sei se a gente chegou a ter uma sessão depois do falecimento do Dr. Paulino, acho que não, né? Mais uma vez, aqui não, também, bem no meio então só queria fazer uma menção ao Dr. Paulino aí ele sempre foi um conselheiro participativo e tudo. Tive a satisfação também de conviver com ele, tive o apoio dele num caso que tivemos complicado lá na Procuradoria, ele se mostrou, assim, muito bacana, nos ajudou muito, então, assim, só uma homenagem a ele, que, lamentando, né, o falecimento dele,
Deus o tenha, né? E que dê forças aí para a família pela perda que estão passando. O conselheiro Paulino sempre muito atuante, né? Nos últimos tempos ele tinha assumido algumas incumbências a mais onde ele trabalhava e teve que se tornar sempre ausente por motivos profissionais, né? Mas sempre justificando essas ausências. É isso aí, que Deus o tenha na eternidade, né? Ele, o conselheiro Recalcati, aos demais presentes, muita saúde aí para o futuro, né? Que todos tenham uma vida longa e desejo ir com bastante saúde, fé e prosperidade. Mas os votos também de sentimento aos colegas e familiares do conselheiro Paulino Pastre aí, que Deus o tenha. Um abraço também, então, a todos. Mais algum conselheiro gostaria de se manifestar com relação a esse fato? Bom, então, é uma homenagem do COPEN aos conselheiros que se foram neste ano aí. Então, um abraço a todos e convido para a próxima reunião no dia 26. A gente encerra essa sessão por hoje, tá bom? Boa tarde. Um abraço para todos. Valeu. Boa tarde.